No vídeo de hoje, a Ana mandou um comentário super legal e eu vou ajudar aqui no que eu puder, com toda a experiência e pesquisa que eu tenho, para poder descobrir um local, porque ela vai fazer lua de mel e parabéns pelo casamento. Ela vai fazer lua de mel com 10 mil para um lugar e ela quer ver neve e tem que ser internacional. Então hoje o desafio é a gente localizar esse lugar, é a gente localizar nesse valor e com neve, tá? Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Para começo de conversa, né? Vamos no velho e bom amigo ChatGPT, claro, porque ajuda muito a gente ter essa base aí e essa ideia. Chat, preciso fazer uma viagem de casal com 10 mil reais para um lugar de neve. Então, gente, aqui, claro, é só para poder ter uma base de possibilidades de lugares aí que a gente consegue jogar para poder fazer, tá? Então, assim, eu posso sair pesquisando aí lugares, só que é muito interessante primeiro ter um roteirozinho básico, e aí sim a gente partir para pesquisa e ver se encaixa dentro do roteiro e dentro do que a Ana precisa, beleza? Então, ó, aqui primeiro ele fala que Bariloche seria o melhor custo-benefício. Então a gente vai comprovar para ver se isso faz sentido e, claro, no final, fazer um índice aí, tá? O índice sorte das referências das melhores possibilidades das viagens, tá? Então, ou seja, eu não vou dar só um lugar de opção, mas a gente vai fazer vários lugares aí para ver qual o melhor índice de cada um, beleza? Então, primeiro aqui Bariloche, Santiago, no Chile, e Ushuaia, na Argentina. Esse eu não conhecia, os outros dois eu imaginei que pudessem aparecer aí, tá? Então, claro, muito importante, tá? E aqui o próprio chat diz: para começo de conversa, para poder pegar o menor valor possível, vamos comprar a passagem antes, certo? Então, aqui a gente precisa entender, vamos começar por Bariloche, tá? Então, Bariloche, a gente vai fazer diferente, na verdade. Vamos pesquisar aqui, Bariloche, melhor época do ano para viajar, beleza? Então aqui fala, ó, depende do objetivo, mas o ideal é de julho a agosto, porque tem neve, tá? Então, dezembro a fevereiro aí vai estar um pouco de calor, enfim. Então a gente vai ter que ser de julho a agosto, o que provavelmente encarece um pouco mais, mas o objetivo é ver a neve, certo? Então, vamos pegar aqui quantos dias preciso para conhecer Bariloche. Então, claro, aqui a gente vai tentar o melhor possível para Ana, tá? Então, ó, precisa de 5 a 7 dias. Então, vamos tentar primeiro 7 dias e a gente vai reduzindo se assim for melhor. Beleza? Então, aqui vamos pesquisar no Skyscanner primeiro a passagem, tá? Claro que a Ana não falou de onde que ela vai sair, mas eu vou cogitar de São Paulo. Beleza? Então, aqui já começa na validação de saber se é uma pessoa ou robô, mas vamos só aguardar para a gente já poder descobrir aonde que é melhor para ir poder descobrir aí no melhor valor possível, hein, Ana? Vamos lá, vamos ver. Então, Bariloche. Ou difícil de escrever Bariloche, vamos lá. Olha, quanto anúncio. Bariloche, vamos ver aqui. Bariloche, Argentina, né? Então, acredito que seja esse São Carlos de Bariloche. Vamos confirmar. Bariloche, é isso mesmo. Então, beleza. Aqui fala entre julho e setembro. Claro, nós estamos em julho agora, a passagem vai ficar muito mais cara. Então eu vou ver se aqui eu consigo, vamos ver se permite, inclusive. Aqui permite pegar junho, tá? Do ano que vem, porque aí a gente pega com um ano de antecedência, o valor bem provável vai sair bem melhor para você, tá bom? Então vamos pegar aqui, ó, do dia 6 de junho. A gente está falando aí que precisa de 5 a 7 dias. Então, ó, 7 dias seria aqui, só que 5 tá dando aí um valorzinho um pouco menor. Então, aqui no dia 11 seria 5 dias. Show? Vamos colocar aqui 2 adultos, porque eles vão em casal, na classe econômica, tá bom? Então, da melhor forma possível aí para Ana e para o seu marido. Vamos ver o que aparece. Enquanto isso, a gente vai pesquisar no Booking e no Airbnb locações para eles ficarem lá em Bariloche. Então aqui primeiro no Skyscanner, que é um ótimo buscador aí, não é publi, mas bem que poderia, nem do Booking nem do Airbnb, tá? Mas bem que poderia ser, que são ótimos buscadores, são ótimas plataformas que eu mesmo já viajei várias vezes, então garanto para vocês que vale muito a pena. Então aqui a gente está pegando o ano que vem, vamos ver se aqui dá, hein? Beleza, aqui deu, do dia 6 ao dia 11, vamos pesquisando aqui também, né? Então, Bariloche, São Carlos de Bariloche. Eu estou colocando aqui a cidade, gente. Claro, né? Eu não vou me atentar muito a detalhes de localização, necessariamente.
porque é só um vídeo, né? É mais rápido assim para a gente poder entender se dá para fazer essa viagem. E aí, claro, a Ana e seu marido vão poder entrar mais a fundo dessa pesquisa e ver se faz sentido para eles, tá bom? Então, a passagem tá dando aí 2.300, né? Claro, com uma parada, né? Uma passagem mais simples, numa companhia mais simples, mas está dando aí 2.300. Então, aqui eu vou pegar o mais barato possível para a Ana, mesmo que às vezes tenha uma escala maior, tá? Então, a passagem aqui, ó, tá dando 4.700 para o casal, tá? Achei passagem, só para a gente poder organizar a ideia aqui. Para o casal, ida e volta, por quanto deu? 4.700. 4.800, né? Vamos arredondar aqui melhor. Então, aqui 4.800 fica para o casal, tá muito bom o preço. Vou até confirmar para a gente ver se está certinho aqui. Então, é isso mesmo, 4.800 para o casal, beleza? No Booking a gente vai pesquisar aí, claro, o Booking ele vai ter mais hotel, talvez seja um pouco mais caro. Então aqui no Booking eu vou procurar algo que particularmente eu prefiro, tá, gente? Algo que tenha uma classificação legal, uma avaliação boa e um preço menor. Porque não adianta a gente pegar um preço muito baixo e não ter avaliação nenhuma, ir lá chegar e dar problema. Então isso é uma coisa que eu faço nas minhas viagens. Então, por exemplo, jamais pegaria, mesmo que seja nota 10, com uma avaliação, tá? Então aqui, ó, 2 não vale, 6 não vale, tá? Então aqui as avaliações estão bem em pouquíssima quantidade, tá? Eu, por exemplo, não confiaria de pegar essas daqui. Aqui, por exemplo, como a página anterior que a gente estava, tem 2, 3, 4 muito bem avaliadas. Então, essas primeiras 4 aqui estão muito bem avaliadas. Dá para confiar nas 4. Estão ótimas notas também. Então, aqui vamos supor, está dando 2.300, 4, 1.900 e 5.000. Tá? Então, a gente poderia pegar qualquer uma dessas 4. As 4 são para cama de casal, pelo que eu estou vendo aqui. É isso. Algumas têm café da manhã incluído. Na verdade, as 4 têm café da manhã incluído. Então tá show de bola. Então aqui, pensando na localização, também tá uma nota legal. Se eu pegar com a nota maior, tá dando 5.000, tá? E o menor aqui tá dando 1.900. Então, entre 2.000 e 5.000, tá? Depende aí do tipo que eles querem. Então, no Booking opa, tá dando entre 2.000 e 5.000 a hospedagem para o casal no período de 5 dias. Beleza? Vamos ver no Airbnb para ver se tem alguma coisa melhor. Normalmente, às vezes, pode ter algumas coisas mais legais. Ó, por exemplo, aqui tem uma de 435, né? É um apartamento. Aqui fala bem legal, parece estar numa região muito boa, tá? 4.9, então show de bola também. Tá dando 1.700. Então aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. 5.000 seria o mais caro, tá? Só que a gente tá achando aí uma média de 2.000. Então, para não ser um problema, eu vou jogar 3.000. Aquela folga de achar um lugar mais legal. Então, 4.800 na passagem e 3.000 na hospedagem, beleza? Quanto gastaria um casal passar 5 dias em questão de consumo de alimentação e gastos extras de passeio e turismo? Então, muito importante a gente entender todos esses pontos. Então, que fique claro, tá, gente? O chat ele vai ajudar muito. Ele é uma ótima ferramenta, mas se você não souber o que precisa para uma viagem, ele também pode se perder e pode passar valores errados. Então é muito importante porque às vezes ele não está com valores atualizados. Quando você pesquisa e você tem aí uma cabeça que vai conseguir enxergar tudo que precisa para uma viagem, aí que fica sensacional, tá bom? Então aqui, ó, ele está falando que se o orçamento é de 10.000, resta 2.200 para alimentação, transporte e passeio, tirando já aí a passagem e a hospedagem. Show? Aqui ele fala que econômico intermediário, tá? Eu vou pegar um intermediário porque econômico é complicado, ainda mais numa lua de mel, tá? Então, intermediário, almoço, jantar e alguns cafés, de 180 a 250 por pessoa. Claro, ele já está convertendo aqui da moeda local. Então, ficaria aí uma média de 2 a 2.500, né? Porque 1.800 é mais baixo, para o casal, tá? Então, vou supor uma média, ele fala 1.800, mas eu vou supor uma média de 2, porque vai por mim, o chat ele sempre passa um pouco a menos. Normalmente gasta um pouco mais. Ainda mais que vocês estão em lua de mel. Imagina, né? Não tem jeito. Então, aqui ele fala até uns tipos de passeios, como vocês podem ver.
Detalhe, aqui ele falou 2.000 só para alimentação. Então aqui ele está falando que total, né, com os passeios mais padrão, tá dando aí 11.400. Ó, estamos no limite, passamos um pouquinho, na verdade, do limite. Então aqui ele fala, ó, dá para fazer com 10 mil? Dá, tá? Dá para fazer. Então, Ana, show de bola. Vocês conseguem fazer uma viagem de 5 dias aí, bem legal, porque aqui eu estou considerando intermediário, e passou 1.400. Só que, detalhe, claro, aqui supondo uma hospedagem um pouco mais, a gente viu que achou por 2.000, então se tirasse 1.000 aí já ia para 10.400 no total. E a passagem eu também arredondei um pouquinho, joguei um pouquinho mais na alimentação, né? Então aqui na verdade a gente conseguiria fechar praticamente em 10, tá? Se a gente for fazer as contas, claro que tem seguro viagem, tem algumas questões, só que isso vai depender muito se você já tem. Tem muitas companhias, muitas empresas e bancos que já disponibilizam isso para ti. Então, é algo que já está incluso dentro do valor. Então, eu não vou conseguir considerar todos os pequenos detalhes num vídeo assim mais generalizado, certo? Mas, é claro, aqui está dentro totalmente do tópico que a gente precisa. Então, 10 mil a gente passou um pouquinho, mas como eu disse, supondo um pouco a mais em cada ponto. Eu sempre gosto de fazer isso, é muito importante, porque às vezes viagem a gente passa um pouco mesmo. Quer gastar um negócio um pouco mais legal, comprar uma lembrancinha, fazer um negocinho um pouco diferente, então isso vai sair um pouquinho mais caro. Mas ó, esse desafio foi concluído com sucesso. Agora, claro, gente, aqui para Bariloche. Então, para Bariloche, para mim, está perfeito. Vamos fazer o mesmo para Santiago, que seria a opção 2, e aí a gente fecha para ver qual das duas compensa mais para a Ana viajar, tá? Então, quantos dias preciso para conhecer Santiago mais Vale Nevado, tá? Aqui eu não conheço, mas eu acredito que seja aí local próximo, tá? Então, de 5 a 7 dias também, mesma coisa. Então, aqui a gente vai voltar para Santiago, né? Santiago no Chile, certo? Deixa eu ver se aqui ele aparece Vale Nevado. Vamos ver. Até para a gente poder entender, gente, porque é importante ter certinho o local, tá? Então aqui, ó, ele pega o local de Santiago e fala que o Vale Nevado é uma subida de 46 quilômetros, tá? Então, vamos fazer o seguinte, é porque aqui é para a parte da neve, não tem jeito, não tem como fugir, beleza? Então, aqui vamos colocar para Santiago, porque não tem como ir para esse vale diretamente, tá? Então, aqui a gente vai para Santiago. Vou colocar a mesma data, beleza? Para ficar mais justo. E mesma coisa aqui. Eu acredito, particularmente, que vai sair mais caro. Vamos ver. Não sei. Tenho minhas dúvidas aqui. Eu acho que Bariloche sai um pouquinho mais barato. E eu acho que é mais bonito também, particularmente, tá? Mas a gente vai julgar isso no índice final. Então aqui, vamos ver o que ele aparece. Ó, a passagem já está bem mais barata. Então, a passagem está dando aí pela Latam, uma boa companhia, tá? Está dando 1.870 por pessoa, então 3.700. Para Santiago, Chile, está dando 3.800, vou fazer a mesma coisa, tá? Então, na verdade, acredito que tenha dado bem próximo. 3.800 passagem para o casal e de volta. E para ficar lá em Santiago, vamos ver aqui como que está dando. Então, mesmo esquema que a gente fez da outra vez, tá? Aqui acho que ele não tinha atualizado. Não, ainda bem que a gente atualizou. Aqui ele mostra uma média, tá? Então, estou pegando aqui os principais. Esses dois aqui, esse Mercury, esse Icon Hotel, são os melhores avaliados, tá? A localização desse W Santiago parece muito bom também, mas fiquem atentos, ele é anúncio, viu? Então ele está aparecendo em cima porque ele é anúncio, não necessariamente porque ele é o melhor. E como vocês podem ver, ele está R$ 8.000 quase. Então, se a gente for pensar aqui, tá uma média de 2.100, 1.900, então 2.000 para passar esses dias. 2.000 para passar 5 dias na hospedagem, tá? Vou tirar a dúvida no Airbnb para ver. Opa, tá bem mais baixo, hein? Claro que aqui são casas, não são hotéis, por isso que estão mais baixos, tá? Óbvio. Só que aqui tá uma média de 1.000, tá? Então, hospedagem em hotel, 1.000 numa casa mais íntima e confortável, vamos dizer assim, tá?
sem muitos detalhes de café da manhã e afins, beleza? Importante a gente definir isso, porque aí a pessoa ganha um café, né, gente? Café da manhã, né? Tá ganhando ali. Beleza aqui? Então vamos ver agora quanto gastaria para passear e comer e pontos turísticos, né? Em Santiago para um casal, contando com o Vale Nevado. Beleza? Agora a gente vai entender aqui se dá para encaixar alguma coisa, quanto que sairia. E aí a gente faz um índice de Bariloche e de Santiago para a gente ver qual vale mais a pena. Não necessariamente o valor vai ser o único ponto, tá? Então aqui tá falando que a passagem custou 3.800, a hospedagem uma média de 1.000, né, a 2.000, enfim. Então resta 5.200 de orçamento, tá? Então a alimentação aqui já convertido também dá aí uma estimativa, e eu vou supor o 1.800, tá? E o transporte também. Então o Vale Nevado fala que é o maior gasto do passeio, tá? Então vou até abrir umas fotos aqui para a gente dar uma olhadinha. Então se não for esquiar, o custo fica melhor, né? Então, se a pessoa quiser esquiar, o valor vai subir uma grande quantidade. Mas vamos considerar que a Ana só quer ver neve, tá? Então, aqui fala que tem bastante passeio em Santiago gratuito ou ingresso mais baratinho. Então, a gente tem que supor aqui um total. Claro, gente, o ideal aqui, como é um vídeo, né? A gente não pode se estender muito. O ideal aqui é a gente entrar em cada ingresso, em cada passeio, e eu faço isso para as minhas viagens, é a gente entrar em cada ingresso para ver se os valores estão atualizados. Então aqui é uma base de valor, beleza? Então aqui está dando 8.500, tá? Então mesmo acrescentando algumas compras, vai ficar próximo de uns 9.500. Então vamos comparar agora Bariloche com em torno, vamos supor aqui, gente, 10.500, porque eu pus um pouco a mais, e 9.500 Santiago, porque aqui a gente supôs até um pouco a menos, tá? Então vou colocar aí praticamente a mesma coisa. Os índices da empresa Sorte, que é o que a gente trabalha aqui, são considerados custo, benefício, né? Claro, qualidade da viagem, alimentação e qualidade dos locais, né? Claro, e passagem de avião, porque, gente, em uma tem Latam e na outra tem uma passagem com uma empresa menor, tá? Com uma empresa não tão confiável quanto a Latam. E é uma passagem com conexão, então tem todas essas questões, tá? Aqui vamos entender o que vale mais a pena, tá? Aqui, claro, o chat está dando a nota dele, mas eu vou dar a minha própria nota, tá bom? Então aqui ele está dando uma base só porque eu pus os índices, mas de custo-benefício. Bariloche, para mim, está tendo um custo-benefício aí de 8. Eu daria uma nota 8 para o custo, porque a gente está pegando uma viagem bem econômica, por mais que alguns pontos pode passar um pouquinho, tá? Então, eu colocaria 8 para Bariloche, em custo-benefício, e eu colocaria para Santiago 9, e 9 para Santiago, porque realmente você vai ter uma estrutura de viagem muito melhor. Muito importante aqui, experiência com neve. Experiência com neve em Bariloche, eu colocaria uma nota de 9, porque é mais bonito do que Santiago, no Chile. Minha opinião, é mais bonito. Então você vai aproveitar muito mais e colocaria aí será Santiago, tá bom? Na alimentação, conhecendo um pouco das culturas, tá? Tanto argentina quanto chilena, eu consideraria também aí que Bariloche vai ter uma alimentação melhor, por mais que seja um pouquinho mais caro, tá? Mas Bariloche vai ter aí, como é um pouco caro, uma nota de 8, tá? Porque é um pouquinho mais alto o valor. E Santiago, 7, tá? Beleza? Então, fazendo aqui arredondado as notas para não ficar confuso para qualidade dos locais. Aqui entra a questão da beleza, a questão da estrutura, da infraestrutura, de tudo da viagem. Eu colocaria aqui uma nota muito próxima na estrutura, mas como a gente já conversou sobre isso, a experiência da neve, de ser um lugar mais bonito, de ser um lugar mais chamativo e mais romântico, Bariloche para mim acaba ganhando também, tá? Então Bariloche eu colocaria uma nota 8,5, tá? E Santiago eu colocaria uma nota de 7. Beleza? Passagem aérea. Passagem aérea. A gente falou um pouquinho, né, claro, do custo-benefício, mas o custo-benefício aqui engloba tudo e somente a passagem aérea não tem jeito. Bariloche vai ter uma nota de 5, porque tá um valor bem mais alto, com conexão.
Então, para quem não gosta de viagens muito longas, isso pode ser um impeditivo, né, Ana? Então, aí vai depender de você. E Santiago, como é uma viagem mais rápida, voo direto, eu daria nota 9, porque tá um ótimo valor, rapidinho o voo, beleza? Facilidade da locomoção. Então, aqui em Santiago, você vai precisar ter uma locomoção grande por causa do Vale Nevado. Então, você vai precisar se locomover até lá, tem que fazer algo à parte. Então, eu colocaria Santiago com nota 6, porque vai dar trabalho. E Bariloche, como é um pouco mais fácil, na verdade, bem mais fácil, nota 9, tá? Aqui não tem como fazer. Viagem romântica. Então, no ponto viagem romântica aqui do índice, Santiago ficaria, como eu já disse anteriormente, né? Uma nota de 8, é muito bom. E Bariloche, 9. É um lugar mais romântico, gente. Não tem jeito, tem muito casal, não tem como burlar isso, tá? Aqui, para mim, entra na qualidade dos locais e na questão da neve, que a gente já conversou. Então, o chat colocou aqui, mas a gente pode desconsiderar. Então, vamos fazer a nota geral? Nota geral e média de cada um que avaliei. Vamos lá? Gente, aqui, claro, eu estou fazendo pelo chat para ficar mais rápido e mais fácil, mais prático, né? Mas você pode fazer isso tanto no Excel, ou a gente faz aqui também para você, não tem problema. Mas vamos lá. Então, a média geral de Bariloche deu 8,07 e a média geral de Santiago deu 7,57. Então, ou seja, Bariloche está na frente, ganhou, e eu particularmente também escolheria Bariloche, claro, com aqueles adendos que eu falei de viagens mais longas. Então, se algum desses impeditivos é um impeditivo para você, aqui já pode barrar. Tá? Mas, no geral, a experiência é mais completa, a cidade é bem mais romântica, é mais fácil de se locomover, então você que está em casal pode curtir aí a 2 mais tranquilo. Então, para mim, fechamos em Bariloche. Mas, Ana, decide com o teu marido aí, tenho certeza que vai ser uma ótima viagem. E você que quer entender algum tipo de viagem específico, algum caso específico, mande nos comentários. A gente sempre faz vídeos aí diferentes para entender cada caso e tentar cumprir os desafios, né? Claro, isso é muito importante dentro do valor que vocês podem fazer. Se liguem nos próximos vídeos e, por favor, comenta aí, curte, compartilha, manda aí para a pessoa que quer fazer uma viagem de lua de mel. E Ana, boa viagem para você. Vejo vocês na próxima.